Eu quero ler um texto que está em Lucas, capítulo 1, verso 28 a 31, e o verso 34, verso 35, 37 e 38. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar. Lucas, capítulo 1, verso 28 a 31, 34, 35, 37 e 38. E aproximando dela, o anjo Gabriel disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Aí, a partir do verso 46 e 47, é o Magnificat, ou é o Cântico de Maria. Depois que toda aquela notícia foi dada, Maria se alegra e ela canta. Então eu peguei esses dois versos para a gente terminar aqui. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Pai, muito obrigado por essa noite, por esse momento que estamos aqui juntos, e te pedimos que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração, que o Espírito do Senhor ministre em nossa vida e que possamos, a partir desse momento, termos a compreensão daquilo que lemos e sairmos daqui pensativos, reflexivos, e aqueles que ainda não te conhecem, que nessa noite também possam ter um conhecimento da tua graça e da tua palavra. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como nós lemos aqui, o pequeno Natal, em primeiro lugar, ele vai nos revelar que, apesar de ser pequeno por causa do menino que nos nasceu, é um boneco. Eu estava pensando que era um bebê. Eu falei: quem vai tirar esse bebê? Agora que eu estou olhando, é um boneco. Antes de vir hoje, o meu filho me viu preparando ali a mensagem, e ele chegou: papai, você vai pregar hoje? Eu disse: vou, meu filho. Ele: eu também vou. Eu falei: ah, é? Você vai pregar? Então prega para o papai ver. Aí ele começou: está pregando, essa é a pregação dele. Mas voltando aqui para o texto, o pequeno Natal revela, nesse texto que nós lemos, o Deus poderoso. Apesar de ser pequeno, como eu havia dito, não é? Nasceu pequeno, necessitando de cuidado, nasceu frágil, fazendo como todas as crianças faziam, defecava nas fraldas, provavelmente deve ter tido alguma cólica, passou por alguns momentos de febre. Quem é pai de recém-nascido sabe como que é cansativo essa jornada. A gente já não dorme mais direito. Então, provavelmente, os pais de Jesus também tiveram a mesma jornada que todo pai tem. Só que esse menino, ele era poderoso. O pequeno Natal, por mais frágil que seja, a gente percebe que ele é poderoso. Começa pela mensagem. Quando a gente olha para o texto, a gente percebe que Maria, ela fica assustada. O texto diz que ela se perturbou. Imagine a Maria perturbada. Eu tenho à mente uma Maria calma, uma Maria que anda 2, 3, 4 milhas, mas aqui a gente percebe uma Maria assustada com a mensagem que ela estava recebendo.
apesar de que não é todo dia que um anjo aparece, ainda mais um anjo da categoria desse anjo que apareceu aqui para ela, não é? O anjo Gabriel. A gente percebe, então, que essa mulher, ela tem algumas atitudes como nós temos na fé. Ela tropeça na fé. Ela reage com, aparentemente, um momento de incredulidade. Vocês percebem isso muito claro no texto. Quando ela disse, mas como isso vai acontecer? Eu vou ficar grávida? Mas como? Eu não tenho relação sexual com nenhum homem. Eu estou noiva, estou prometida e eu não tenho nenhuma forma para ficar grávida. Então você percebe essa mulher com algumas justificativas plausíveis, mas que está demonstrando incredulidade. Claro, ela estava titubeando na fé. Porque não é comum uma mulher ficar grávida sem relação sexual. Então a gente percebe essa mulher aqui fraca, como eu e você. Ela é humana. Ela é humana. Até o momento que ela nota que quem está trazendo a mensagem não é um homem comum. Não é um ser caído. Não é um ser incapaz, impotente, até o momento em que ela nota que quem está ali é um anjo, é Gabriel. Ela não tinha esse currículo que nós temos do Gabriel. O Gabriel, ele aparece apenas 4 vezes, 2 no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. E ele só aparece para pessoas especiais, porque ele é portador de boas novas, de boas notícias. A primeira vez que ele aparece é em Daniel capítulo 8, verso 16, quando ele vem para explicar ao Daniel a visão do carneiro e do bode. Depois, no capítulo 9, no verso 21 ao verso 27, ele aparece pela segunda vez para dar a interpretação das 70 semanas para Daniel. Aí, depois de 500 anos, esse mesmo anjo volta para Jerusalém e vai se apresentar a Zacarias, para dar a notícia de que o precursor, de que o João Batista, de que aquele que antecederia o Messias estava para nascer. E aí a gente percebe lá em Lucas capítulo 1, verso 11 e verso 12, todo aquele desfecho do Zacarias fica mudo, porque ele também não acredita. Então a gente vai percebendo que todos esses personagens, que a gente tem aquela imagem de uma auréola, eles eram falhos, eles tinham uma fé como eu, como você. Aqui a gente vê o Zacarias, o pai de João Batista, ficando mudo, porque também não acreditou. Como pode eu e a Isabel termos filhos, sendo nós velhos? A idade da mulher de gerar filho já havia passado. Aí, para que o Zacarias soubesse que aquilo haveria de acontecer, o anjo diz, você ficará mudo até que o menino nasça. Ele aparece depois de 5 a 6 meses, porque se você continua lendo Lucas capítulo 1, você vai perceber que dá um intervalo aproximadamente de 6 meses para Maria se apresentar a Isabel, e o ventre da Isabel estava gerando João Batista, e quando Maria se apresenta, o garoto se estremece, porque ele era cheio do Espírito Santo, e aí você percebe no texto dizendo então que dentro de 6 meses depois, a Maria vai lá. Significa que 5 a 6 meses o anjo Gabriel não mais se apresenta em Jerusalém, mas ele vai para Nazaré, para dar essa mensagem a Maria. E quando Maria, ela então recebe essa mensagem, ela se dá conta do que realmente está lhe acontecendo, ela não tem uma outra atitude senão a que eu e você também, quando a graça de Deus, o poder de Deus nos é revelado, nós reagimos da mesma forma que a Maria. Por quê? Nós temos as mesmas dificuldades que ela para acreditar, e ao mesmo tempo que aquilo se revela, que aquilo se descortina, aí a gente reage como ela reagiu. Como ela reagiu? O verso 38, ela diz, aqui está a sua serva,
cumpra-se em mim a sua vontade. Tudo aquilo que tu dissestes, cumpra-se em mim. Então Maria se deu conta. O que a gente tira aqui? A gente tira duas verdades principais nessa proposta do Deus poderoso. Primeiro, que quando a graça de Deus, quando a palavra de Deus se revela ao coração do homem, ou o coração da mulher, por mais incrédulo ou por mais difícil que seja de crermos naquilo, porque aquilo tem muitas impossibilidades de acontecer, quando aquilo é revelado a nós, só existe uma posição que todos nós fazemos, que é nos render. Nos rendemos ao poder de Deus. Nos rendemos à graça de Deus. A segunda verdade aqui é que o anjo deixa muito claro: há alguma coisa impossível para Deus, Maria? Além da gente se render, a gente entende que o Deus do pequeno Natal, Ele é poderoso. Não há nada impossível para Ele. Nada impossível para Ele. A ponto do profeta Isaías mencionar que ele chama cada estrela pelo nome. Você já parou em noites escuras para tentar pelo menos contar as estrelas? E Deus as chama cada uma pelo seu nome e elas se dirigem a Ele. Então este é o poder do pequeno Natal, do Jesus que nasceu da Maria, que era incrédula como eu e como você, mas no momento em que o poder de Deus é revelado a ela, ela então se rende dizendo: eis aqui a tua serva. É isso que Deus está querendo de nós. Deus está querendo que eu e você tenhamos a mesma atitude que Maria teve, que possamos nos render a Ele dizendo: cumpra em mim, Senhor, a tua vontade. Em segundo lugar, o pequeno Natal revela que Deus, o Deus que nasceu, o menino que nasceu, é santo. Ele é santo. Ele não só é poderoso, mas ele é santo. O que significa santo? Santo é alguém separado, é alguém que foi marcado para viver de um jeito diferente do modo que os demais vivem. Por isso que ele é santo. Santo tem esse significado, separado. E esse menino nasceu para separar a história e para separar a humanidade. Tanto é que a história é dividida a partir do nascimento desse menino, antes de Cristo e depois de Cristo. O Deus menino é tão santo que a sua presença divide os tempos. A sua presença traz aos homens um novo jeito de se viver. Por isso ele é o segundo Adão. O autor aos Hebreus vai chamá-lo de segundo Adão. Por que segundo Adão? Porque o primeiro Adão falhou, o primeiro Adão errou. O segundo Adão é o exemplo clássico do Deus Santo. É o exemplo clássico de como nós devemos viver e de como Maria viveu. Então, a gente vai percebendo aqui que esse Deus Santo, ele odeia o pecado. Ele é santo. Então, se ele é santo, a única coisa que ele poderia demonstrar que ele é santo era odiando o pecado, porque o projeto dele foi criar tudo perfeito. Mas os primeiros, Adão e Eva, eles erraram, eles pecaram. Eles estavam em um jardim sem possibilidade alguma de cobiçar alguma necessidade fora. Onde eles estavam era um ambiente puro e perfeito e santo. Mas eles, em desobediência ao Deus Santo, eles pecam. E quando eles pecam, esse pecado se alastra em todos os homens, em todas as mulheres. E o Deus Santo não poderia ser santo se ele permitisse essa degeneração, essa degradação que a gente encontra e percebe hoje na sociedade que nós vivemos. Vocês acham que a desigualdade, que a injustiça, que a perversidade,
que a maldade do coração do homem. Estavam no projeto de Deus? De maneira nenhuma. Algumas pesquisas dizem que existem 5 pessoas que detêm a maior fortuna no mundo. Se essas 5 pessoas dessem 1% de sua fortuna, cessaria a fome do mundo. Quando você olha para aqueles vídeos da África e você vê aquelas crianças morrendo desnutridas, Deus não fez o ser humano para isso. O Deus Santo, para demonstrar a sua santidade, ele começa a julgar o mundo. Ele julga 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra, porque elas eram perversas. Elas viviam no homossexualismo, no lesbianismo, elas viviam na perversidade. Perversidade vem de perverso, vem de perverter a verdade. Então Deus as julga e as destrói com fogo e enxofre. Deus julgou esse mundo, salvando apenas 6 pessoas. E ele julgou esse mundo destruindo a humanidade da época de Noé, através do dilúvio. Pedro, escrevendo a sua 2ª carta, no capítulo 3, no verso 10, ele diz que este mundo será também julgado novamente. Não mais agora por água, porque o Deus que chorou agora julgará esse mundo com fogo, como diz lá, 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. O profeta Isaías, fazendo menção a este texto também, na verdade Pedro faz menção a este texto, João no Apocalipse, todos eles, vivendo em épocas diferentes, eles tiveram a mesma visão. Eles viram o céu se enrolando como pergaminho em fogo. Deus julgará esse mundo. Por quê? Porque Ele é santo. E a santidade dEle não permite que continuemos vivendo com essa desigualdade, com essa injustiça, com essa perversidade. Mas antes de julgar o mundo, o que é que Deus faz? O Deus Santo dá a oportunidade aos homens, enviando o Santo, para que todos aqueles que estivessem no Santo, Jesus Cristo, aqueles que crescem em Jesus Cristo, Deus não mais os veria como perversos pecadores. Deus olharia para aqueles que creem em Cristo e veriam nestas pessoas a pessoa do Cristo. É por isso que vem a palavra cristão. É por isso que aquele que crê em Cristo é chamado de cristão, porque ele é um pequeno Cristo. Ele está vivendo a vida do segundo Adão. Isso é fantástico, meus irmãos. Isso aqui é para a gente entender aquilo que a palavra de Deus diz, que Ele deu o santo pelo profano. Ele deu Jesus o santo para morrer pelo Itamar, pelo José, pelo Joaquim, pela Maria, pelo Paulo e por tantos. Ele deu o santo pelo profano, o justo pelo injusto. Ele fez essa troca. Então, se você deseja viver eternamente com esse Deus Santo, só existe uma possibilidade: é se dirigir a Cristo, porque só Ele pode nos justificar. E aqui vem o terceiro e o último significado, ou a terceira e a última revelação do pequeno Natal. O Natal pode ser pequeno. A gente olha para uma cantata assim, e muitos podem até tentar menosprezar uma cantata assim. Mas uma cantata assim, ela tem o poder e a capacidade de revelar o que de maior existe para o homem, que é o Deus pequeno. Pequeno, mas cheio de poder. Pequeno, mas santo. Pequeno, mas
Salvador. Porque é esta a compreensão que Maria teve. Deus poderoso, Deus santo, em último lugar, Deus Salvador. Por isso que fiz questão de ler os 2 primeiros versos do Cântico de Maria, do Magnificat, onde ela disse: então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O que Maria está reconhecendo de que ela precisava? Ela reconhece que ela precisava de um Deus que a salvasse. Porque ela era tão perdida, tão necessitada, tão carente de perdão e de misericórdia, como qualquer um de nós que estamos aqui. Ela não só percebe isto. Quando você olha, por exemplo, para a história e para a Bíblia, o que a Maria percebe é que Deus, ele sempre foi Salvador. Sempre. Se olharmos para a história, nós vamos perceber que a partir do momento que Adão e Eva pecam lá no jardim, eles se sentem nus e começam a ter vergonha um do outro. Até então, antes do pecado, eles não se viam nus. Mas a partir do momento que eles pecam, eles começam a sentir vergonha um do outro. A sensação é daquela em que talvez a gente vá tomar banho em um banheiro de clube e de repente alguém empurra a porta e a gente tenta se tapar. A sensação deles era a mesma. Quando Deus se apresentou no jardim, Deus pergunta, onde vocês estão? E eles começaram a se esconder de Deus. A Bíblia diz isso. Por que vocês estão se escondendo? Porque nós estamos nus. A nudez traz a vergonha. O que é que o Deus Salvador começa a fazer na história? Mata um cordeiro lá no jardim e faz vestes para tirar a nudez. Ele salva Adão e Eva da vergonha. E é isso que o pecado faz com a gente. O pecado nos deixa nus diante de Deus. O pecado nos faz sentir vergonha. E o Deus menino veio para morrer, para ser a nossa roupa, para nos revestir de um novo homem. A gente olhando ainda para a história, Deus pega o Abraão no meio de um povo totalmente idólatra, perdido, e começa a fazer deste homem uma nação, um povo. Cuida desse homem e cuida dos seus descendentes e de todos os patriarcas. Começa com Abraão, Isaque, Jacó e vai cuidando desse povo. Por quê? Porque o Deus menino precisava vir. E é desse povo que vem o Deus menino. Então o Deus Salvador é aquele que cuida de nós através da história. E a gente percebe que esse povo vai ser escravo no Egito e fica 400 anos sofrendo. E o Deus Salvador se manifesta a um menino chamado Moisés. E usa esse menino para libertar o seu povo da escravidão, porque a promessa precisava se cumprir. O Deus menino, o Deus poderoso, o Deus santo, precisava nascer para resgatar o povo da injustiça, para resgatar o povo do pecado. E Deus liberta esse povo do Egito. 400 anos de sofrimento, depois tem mais 40 de deserto. Ele não só liberta, mas cuida e guia desse povo durante 40 anos no deserto. A ponto de não faltar-lhes nada. Tudo Deus provia a eles. E era uma multidão. Depois você percebe, a história se desencadeia de tal modo que morre Josué, perde-se a liderança, o povo fica sem líder e vem a época dos juízes. O que é que Deus faz? O povo dele começou a se perder novamente. Deus levantava uma nação vizinha para fustigar, para castigar o povo dele. Ao mesmo tempo que ele levantava uma nação vizinha para castigar o povo dele, ele também levantava no meio do povo um libertador.
Por quê? Porque Ele é o Deus que veio para salvar. Ele não é só o Deus que veio para julgar, Ele é o Deus que veio para salvar. E sempre salvava o seu povo, até que vem o exílio babilônico. 70 anos o povo de Deus praticamente quase todo dizimado. E eles são levados para um cativeiro por Nabucodonosor e ficam ali 70 anos escravizados. Perdem a identidade, perdem a forma de culto. Eles se descaracterizam. Mas a história do Deus Salvador novamente acontece. Deus levanta um rei que não era nem cristão, chamado Ciro, para libertar o povo dele. Liberta o povo dele em 3 levas: Ageu, Esdras e Neemias. E nestas 3 levas, eu classifico as 2 mais importantes. A leva com Neemias, que foi a segunda, e ele liberta o povo dele com essa segunda leva, fazendo com que os muros da cidade fossem reconstruídos, para que a cultura do povo de Deus voltasse a ser a mesma. Qual? O Deus Santo. A identidade do povo foi recuperada através de Neemias. E aí Deus vem com a terceira leva, com Esdras. E o que Deus faz? Deus reaviva o povo dele através da palavra. Foi o primeiro avivamento bíblico. Esdras pega uma caixa, diz lá o texto bíblico, que ele pega uma caixa, sobe e fica pregando naquele deserto por 4 horas, num sol causticante, e o povo não queria que ele parasse. Quando ele parava, o povo dizia: não pare, os corações ardiam pela palavra de Deus, a ponto daqueles que estavam vivendo em pecado foram se regularizando, aqueles que tinham se misturado, eles foram se dividindo, foi acontecendo a separação. Por quê? Porque o Deus Santo havia se manifestado para salvar, para trazer a salvação ao seu povo. E por que é então que Maria se alegra? Por que é que Maria diz: a minha alma se alegra e o meu espírito engrandece? Por quê? Não porque ela estava se sentindo a mãe de Deus, é porque ela estava olhando com seus olhos e enxergando o Deus Salvador. Ela conseguiu ver aquilo que as profecias diziam, ela conseguiu ver o que a história dizia. Por isso que os seus olhos, ao verem estas coisas, a sua alma se alegrou e o seu espírito adorou a Deus. É só por isso. Ela não era diferente de mim, ela não era diferente de você. Ela teve as mesmas falhas, no começo ela não acreditou. É tão claro isso no texto. Mas ela, quando percebe o nascimento de Jesus, ela disse: o interventor chegou. O reconciliador chegou. Por isso que ela disse: o meu espírito se alegra em Deus. O meu Deus, o meu Salvador. Ela reconheceu que não tinha possibilidades de salvação fora do Deus menino. O único meio e a única forma de reatarmos a nossa comunhão com Deus é através de Jesus. Porque Ele é o nosso substituto. Quando nós cremos em Jesus, Deus olha para nós, Ele não vê mais o nosso pecado, Ele vê Jesus em nós. Ele vê o sacrifício de Jesus em nós. Esse é o Deus poderoso. Quando você olha para esse mundo perverso, injusto, corrupto, você não se entristece? Eu tenho muita dificuldade de jogar comida do meu prato. Eu não jogo. Eu empurro aquele negócio. Porque eu fico pensando em tantas crianças que estão morrendo de fome. E às vezes a gente joga. Aí você olha para esse Jesus todo-poderoso e você percebe que esse mundo está do jeito que está. Porque ele está escravizado. Ele está subjugado. O Deus deste século é Satanás. O diabo cegou o entendimento das pessoas. Por isso que elas vivem como vivem.
Mas Deus, o Deus Salvador, veio para abrir os nossos olhos e fazer com que a nossa alma também se alegre e o nosso espírito se regozije nesse Deus que veio para salvar. Jesus nasceu. Essa é a mensagem do Natal. Tão simples, tão pequena, mas tão poderosa, capaz de mudar o mais vil pecador, capaz de transformar um homem perverso num homem que passa a olhar para o pecado e dizer: eu não posso mais, porque o Deus que habita em mim é santo, e por Ele ser santo, eu também quero ser parecido com Ele. Esse é o Deus poderoso, esse é o Deus santo, esse é o Deus Salvador. Ele veio para nos salvar, e Ele quer te salvar nessa noite. O desejo dele é salvar a sua vida. E eu quero orar com você, mesmo assentado. Se você nessa noite o reconhece, se você nessa noite percebe, como Maria percebeu, a necessidade de um Salvador. Se Deus está revelando isso ao seu coração, Ele quer te salvar dessa ansiedade louca. Ele quer te salvar de você mesmo. Ele quer te salvar da sua maldade, porque todos nós temos a semente do mal dentro de nós. Ele quer nos salvar de nós mesmos. Se você sente esse desejo, e nessa noite quer fazer essa oração, reconhecendo-o como o Senhor de sua vida, entregando a sua vida como Maria entregou, dizendo: eis aqui a tua serva. Você pode dizer: eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, faça em mim a tua vontade. E a vontade dele para a minha vida e para a sua vida é nos fazer como Jesus é. Este é o plano perfeito. E eu quero orar com você. Baixe a sua cabeça. Se você deseja fazer essa oração comigo, repita após mim dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, eu me rendo aos teus pés, reconhecendo que tu és o meu Salvador, o único Salvador. Apaga os meus pecados, tira o peso da culpa, alegra a minha alma, faz o meu espírito exultar nessa noite. Escreve o meu nome, Senhor, no seu livro, em nome de Jesus. Amém. Mesmo assentado, de cabeça baixa, todo mundo, eu quero orar por você daqui onde eu estou. Só preciso que você dê um sinalzinho com a sua mão para eu saber quem fez essa oração pela primeira vez, entregando sua vida. Alguém fez? Dê um sinalzinho com a mão. Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Alguém mais? Alguém mais? Amém. Senhor, obrigado por estas vidas que o Senhor alcançaste nessa noite. E aquelas também que fizeram, Senhor, mas talvez por timidez não conseguiram levantar as mãos. Que o Senhor comece e concretize essa obra nesses corações, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite. Quero te louvar por esse momento tão importante na vida da tua igreja, no meio do teu povo. Peço a ti, abençoe a vida dessas crianças que cantaram aqui, Senhor. Abençoe de tal modo que elas cresçam nesse caminho, adorando o Senhor e a sua presença. Muito obrigado pelas pessoas que entraram aqui nessa noite. Que o Senhor abençoe essa palavra aos corações e que essa semente, na hora oportuna, ela venha germinar, porque é necessário que a semente caia e morra para que produza frutos. Em nome de Jesus nós oramos com perdão dos pecados. Amém. Deus abençoe a sua vida, dê um abraço na pessoa próxima a você e tenha uma excelente noite e até amanhã, se Deus assim nos permitir.